Olá, hoje vamos falar do Instituto Chefes Especiais, que realiza um importante trabalho de inclusão de pessoas com síndrome de Down por meio da gastronomia. Nossa convidada é a Simone Lozano, que criou esse projeto em 2006. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, adorei o convite. Como é que surgiu a ideia de montar uma associação que cuidasse de síndrome de Down? Você já tinha alguma experiência anterior com isso? Não. Em 2006, eu queria de alguma forma agradecer a vida bacana que eu tinha, de ter um trabalho, uma casa, filhos perfeitos, então resolvi que eu iria fazer alguma coisa em prol de alguém. E aí eu dei uma pesquisada, o que poderia ser, para que tipo de pessoas, né? Então, na época, pessoas idosas tinham vários projetos, crianças carentes, vários, mas pessoas com deficiência não tinha absolutamente nada. Então, resolvi ir por esse caminho. E síndrome de Down, porque a primeira turminha foi pessoas com síndrome de Down. Aí, não consegui mais me livrar deles. São muito alegres, né? São demais, são apaixonantes. Sim, mas dentro de pessoas com deficiência, por exemplo, síndromes, existe mais de 1.500 tipos de síndromes catalogadas no mundo e cada dia aparece mais síndromes diferentes. No caso, tem cadeirantes, tem amputados, tem tetraplégicos, paraplégicos. A escolha foi porque a primeira turma surgiu espontaneamente, síndrome de Down? A ideia era, eu não tinha noção da diferença, para mim, pessoas com deficiência eram pessoas com deficiência. Então, não tinha tudo essa um bolo noção. só. Um bolo, né? E então, a ideia era para todos, mas depois eu entendi que pessoas com deficiência intelectual têm uma necessidade diferente do que uma pessoa com deficiência física. O entendimento é todo, não tem como comparar, né? Mas a primeira turminha foi trazida por uma conhecida que tinha uma filha com síndrome de Down e que trouxe outros amiguinhos e que formou um grupinho de síndrome de Down, isso. Aí tentei incluir outras pessoas com outras deficiências, mas tinha que ser, acabou sendo. Acho que o universo conspirou para que fosse dessa forma. Você sabe que até é bom a gente frisar isso, que quando fala pessoas com deficiência, de uma maneira geral, no mercado, em público, na sociedade de uma maneira geral, as pessoas pensam em cadeirante, né? Pessoas que usam cadeira de roda, seja paraplégico, tetraplégico. Essas são pessoas com deficiência. Sim. Mas é bom que se saiba que pessoas com deficiência, a gente está englobando tudo. Pessoas com deficiência intelectual, são cegos, surdos, amputados, tetraplégicos, paraplégicos, pessoas com paralisia cerebral, pessoas com AVC, todas elas são incluídas num total de pessoas com deficiência, por isso o nosso censo chega a marcar aí quase 20% das pessoas do Brasil, dos brasileiros, com algum tipo de deficiência. Neste bolo, aí tem as divisões, tantos por cento de síndromes, tantos por cento de cadeirante, tantos por cento de cego. É bom que se frise isso. E a gente não tem um número exato de cada deficiência, né? Então é muito vago quando a gente fala em deficiência, por exemplo, para pessoas com síndrome de Down. É totalmente vago. Porque em questões de síndrome, a síndrome de Down é a maior quantidade, né? As outras síndromes são em menor quantidade de pessoas. Mas me diga aí, quais são os projetos desenvolvidos pelo Instituto? O Instituto, ele trabalha com foco na gastronomia. Então, tudo que tem a ver com gastronomia, nós fazemos. Então, são cursos de culinária, de confeitaria, panificação, para garçom, atendimento de salão. E temos alguns outros cursos que não têm a ver com a gastronomia, mas é para mais por um aproveitamento de espaço da casa que nós temos, porque é grande. Então, a gente tem aula de dança, quick massage, então, mas não é o nosso foco. O nosso foco é a culinária. Você acha que esse trabalho de vocês dentro da culinária, que hoje está em moda, né? Você passa em 20 canais, 30 tem programa de gastronomia, tá super na moda isso. Você acha que realmente contribui para a evolução dessas pessoas com deficiência, da síndrome de Down? Eles evoluem, eles pegam autonomia, eles começam a ter uma espécie de sobrevivência sozinhos, eles conseguem se virar só dentro de casa, na rua e aí por diante? Totalmente, porque a culinária, ele trabalha de uma forma que você não percebe, mas ele trabalha a quantificação, a organização, o tempo, o trabalho em equipe, e a culinária dá autonomia, porque nós comemos todos os dias, né? As pessoas com síndrome de Down ou
outras deficiências intelectuais, outras síndromes, elas geralmente sobrevivem aos pais. Principalmente o síndrome de Down hoje, ele tem uma expectativa de vida quase como a nossa. E aí seus cuidadores vão embora. Então eles precisam dessa autonomia de como se manter. E lá na frente também de como estiver na casa de outras pessoas, quando não tiverem mais seus cuidadores, que não sejam peso, né? Que eles possam ser úteis de alguma forma. Ou em qualquer outros lugares que eles estejam, instituições, poder ajudar, né? Você vê como evoluiu, né? A coisa de 40 anos atrás, você falava de expectativa de vida do síndrome de Down, era de 30 anos. E antes anos. até era de Hoje 12 se fala de anos 60, de idade, 70. sim. Quer dizer, você realmente tem que se preocupar com a sobrevida deles aos lá pais, na frente, né? Exatamente. O pai esse é o foi problema. e quem é que vai ficar? Ele tem que ter autonomia. Porque o que acontece atualmente, eles vão para instituições e eles acabam morrendo de depressão. Então, As instituições que cuidam da maneira antiga, trata eles como coitadinho. Ou seja, dá tudo na mão. Ou seja, eles não aprendem nada, não têm autonomia. Você imagina você no seu dia a dia, parado numa cama ou assistindo uma TV ou não fazendo absolutamente nada. Deixa cair que aprende a levantar, né? Então não tem o porquê se eles têm completamente possibilidade de ajudar em tudo, em qualquer lugar que eles estejam. A cozinha, ela tem essa participação de equipe? As pessoas precisam trabalhar em grupo para dar um resultado final? Sim, a gente tem tanto equipe de voluntários como equipe dos alunos. Né? Então, se eles não estiverem afinados, o negócio não anda. Mas um depende do outro para dar um resultado final? Sim, um depende do outro. Na verdade, você não precisa de uma equipe, mas dentro do instituto, você trabalha em equipe. Né? Então, um corta a cebola, o outro vai para o molho, o outro vai para o fogão. Então, eles aprendem a trabalhar tanto individualmente, para aprender tudo que precisa ser aprendido, como trabalhar em grupo também, né? Respeitar o tempo do outro. Então, tudo isso é trabalhado de uma forma natural, né? Na verdade, eles acabam nem percebendo, mas por trás tudo isso é trabalhado. Respeitar o outro, né? Respeitar o outro. E uma coisa que você falou super importante é a questão do individualismo. Nós escolhemos a logomarca de caveira exatamente porque é o símbolo mundial da igualdade, né? Então, nós somos iguais em tudo, né? Independente de raça, independente de credo, de ser gordo, magro, alto, baixo, não tem isso. Então, é dessa forma que a gente tenta mostrar, tanto para os alunos como para as famílias e para os voluntários, que as pessoas têm que ser vistas, né? Iguais. Quantos alunos vocês têm hoje? A gente atende 300 alunos por ano. Uau. Esse ano a gente vai, aos pouquinhos, diminuir esse número, porque a gente vai cuidar mais da qualidade do que da quantidade. É que a procura é muito grande. E a gente hoje tem vários projetos onde a gente colocou pessoas, chefes de cozinha responsáveis por cada projeto, para que as coisas possam andar de forma mais independente, sem ter tanto a minha presença, para que a gente possa construir mais. A pergunta que eu ia fazer, se tinha fila de espera, você já falou, né? Tem fila de espera de monte. Agora, o processo para você escolher a pessoa que vai entrar, a ordem de cadastramento, a ordem de inscrição, ou você faz uma seleção entre as pessoas? A princípio existe a ordem de cadastramento, só que dependendo do curso existe uma seleção. Então, por exemplo, a gente tem um projeto que chama-se Se Vira Aí, que é culinária e confeitaria, que dura o ano inteiro. Eles precisam, é um grupo pequeno, mas que eles precisam estar no mesmo nível de entendimento, de coordenação motora, de tudo, para que o grupo possa andar e evoluir. Então, alguns projetos ali, eles passam por um processo seletivo. Outros não, outros podem participar independente do comprometimento que tiver. É bom que você explique isso, né? Processo seletivo, quando você vai fazer um processo seletivo numa empresa ou num restaurante ou para trabalhar em qualquer lugar, as pessoas vão ver a sua aptidão, se você tem um conhecimento razoável para exercer aquela função, se você conhece do assunto e aí por diante. No seu caso, você tem um processo seletivo um pouco mais acurado, né? Ou seja, você tem que ver o tipo de deficiência, a graduação da deficiência. Tem que ver o tipo de entendimento. Para ver se eles vão se entender ali, porque não adianta pegar uma pessoa que tem uma síndrome de Down bem leve, bem
e outro que tem um grau bem mais, um comprometimento maior, que eles provavelmente vão demorar mais para se entender ali. Sim. E a questão também que nesses cursos a gente dá, eles usam faca, né? Todo tipo de material cortante, eletrodoméstico, fogo. Então não é para qualquer pessoa que eu consigo ainda dar esse tipo de autonomia, né? Então eles têm que ter, a gente tem que ter uma certa confiança, então a gente leva muito em consideração isso. Tem muitos deles que têm nojo de pegar na comida, tem outros que não querem pegar na faca, porque acho que os pais colocaram tanto medo que aquilo é um negócio muito perigoso, então que eles não pegam na faca de jeito nenhum. Então a gente tem que trabalhar com cada grupo de uma forma diferente. O síndrome de Down, pelo que eu conheço, eles são extremamente vaidosos. São. Vaidosos, assim, tudo que ele faz é o melhor do mundo, ele é o cara que é o perfeito. É o cara em tudo. Ele é o cara em tudo. Mas a agressividade não é pouco, né? Alguns têm, outros não. É como a gente, né? A questão de agressividade, a gente não tem alunos que tenham muito esse aspecto. Tem um outro que você percebe que é um pouquinho mais levado ou que se irrita mais fácil. Mas obedecem bem. Obedecem, a gente dá uma enquadrada. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.